não é mestre, mas espera um dia sê-lo. Alfredo Morgado trabalha no vidro há quase 50 anos, uma paixão alimentada desde criança. Hoje, apesar de ser paivense, diz com orgulho que um pouco do que é deve-se a Oliveira de Azeméis, até porque a história conta que a primeira fábrica de vidro em Portugal nasceu neste concelho. Mesmo não sendo oliveirense, Alfredo faz do berço vidreiro o seu lugar predileto. É aqui que se inspira e cria as suas próprias peças, onde quem passa pode ver como se faz e ainda comprar objetos únicos. Bem-vindos ao berço vidreiro. Eu chamo-me Alfredo Morgado. Vocês vêm a este espaço para ver como se faz uma peça ou duas em vidro. Mas, por norma, eu costumo contar porque é que este espaço existe. Este espaço existe porquê? Porque a história diz que a primeira fábrica de vidro em Portugal foi aqui no concelho de Oliveira de Azeméis há 500 e alguns anos. Ora, como a arte do vidro faz parte das memórias de Oliveira de Azeméis, então o município achou por bem criar um espaço onde as pessoas atualmente podem viver, fazer uma peça ou duas em vidro, como se fazia no passado, ou como se diz no antigamente. E é isso que nós vamos fazer hoje e ver. Ora bom, também há uma coisa. Esse espaço existe também há 500 e alguns anos, e a primeira fábrica de vidro, apesar de ser em Oliveira de Azeméis, teve um lugar específico, ou seja, a primeira fábrica de vidro foi na Quinta do Covo, ou seja, num espaço que existe aqui bem ao nosso lado, e existiu lá uma grande fábrica de vidro há 500 e alguns anos, ou seja, e então foi lá porquê? Foi na Quinta do Covo, porquê? Porque agora, atualmente é fácil nós montarmos uma fábrica de vidro, logo tenhamos o nosso gás, a nossa coisa, é só ligar torneiras e temos a nossa fábrica a laborar. No passado, há 500 e alguns anos, não era assim. A arte do vidro era trabalhada com temperaturas, mas com a nossa lenha, com a nossa madeira, que era queimada e fazia as altas temperaturas do forno. Ora bom, por isso é que escolheram a Quinta do Covo. A Quinta do Covo porquê? Porque nós temos quinta, mas ao redor dali há um espaço muito grande, que é a Mata do Covo, onde eles iam buscar a lenha para a alimentação do forno 24 sobre 24 horas. E depois tinha uma coisa também sem isso também eles não conseguiam trabalhar lá, que era, tem um curso de água, que é o nosso rio Insua, que passa ali, e tem um regato bem grande que passa ali também, e eles, no passado, era a água que fazia mover as máquinas. Por isso é que eles fizeram lá, então aproveitavam os cursos de água para fazer as máquinas. Depois, na encosta, tinha uma encosta na nossa mata, ainda lá está essa encosta, ainda está meio extrai lá o caulino, e eles traíam o caulino para quê? Agora, nossos fornos trabalham em um tanque. No passado, era um forno bem grande, como esta sala toda, e trabalhava, eram potes. Então, exigia muito, além dos potes, muitos recipientes para depois trabalharmos o vidro. E então, eles, tudo bem pertinho, iam buscar o caulino e essa coisa, e faziam os potes e os apertões para trabalhar. Além disso, agora, é tudo sempre a palavra fácil, porque nós agora vamos buscar a nossa areia e transportamos, é bem fácil. Há 500 e alguns anos era difícil. O que é que acontecia? Como era muito difícil, o vidro agora, muitas pessoas quando falam que faz vidro com areia, atualmente é assim, mas no passado fazia-se vidro com seixo, ou seja, extraíam das pedreiras o seixo, e então depois havia umas moagens, umas moas para eles moerem, por aquilo que vamos imaginar como grãos de arroz. Mas eram vidros de alta qualidade, só que era muito mais trabalhoso. Ora bom, também a razão porque eles montaram no Covo, porque logo coladinho ao Covo há um lugar chamado Vermoinho, que existe uma grande, agora ainda existe lá um bocadinho, mas tinha uma grande pedreira. Pronto, eles iam lá e extraíam o seixo,
e traziam em carros de bois, essa coisa, e faziam ali a moagem, para depois fazer o vidro. Porque ir aqui muito longe buscar areia é difícil, com carros de bois, naquele tempo não havia o transporte. Daí a grande razão da fábrica ser na Mata do Cobo, ou na Quinta do Cobo, porque havia esses ingredientes todos para a produção do vidro. Hoje não, hoje qualquer um de nós pode abrir uma fábrica de vidro ou que haja alimentação para ela e tenha funcionários para trabalhar. Pronto, naquele tempo não era assim. Agora, a minha história relativamente ao vidro é uma história, quando eu falo dela, eu falo com muito sentimento, percebe? Porque eu nem sei, nem sei explicar muito bem o porquê. Agora o que eu sei é que eu não sou oliveirense, mas quero dizer uma coisa também aqui, que fique bem frisado. Eu devo muito àquilo que sou a Oliveira das Ameixas. Mas se me perguntar de onde eu sou, eu tenho que dizer a verdade, eu sou paivense, eu sou do Castelo de Paiva. E então, o que é que acontece? Há quase 60 anos, os meus falecidos pais já tinham 10 filhos. E então lá em Castelo de Paiva, não havia, como é que é dizer, não havia, nem era trabalho, não havia nem trabalho nem emprego, porque aquilo lá era uma terra pobre, continuava a ser um bocadinho assim ao pobre, mas há 60 anos muito pior. E então, tal como os meus pais, milhares de paivenses vieram a São João da Madeira, a Oliveira das Ameixas, Val de Câmara, ao Bar, por aí fora, estão espalhados por o país todo. Porquê? Porque lá não havia meios de subsistência para as pessoas poderem viver e, por norma, os paivenses tinham todos muitos filhos, agora não sei porquê. E então, os meus pais vieram e nós fomos viver a um lugar que fica aqui situado, aqui da parte de baixo do Parque de La Salette, um lugar que se chama Cidades. Lá existia um matadouro municipal e tinha uma quinta muito grande. E, por norma, as pessoas vinham de Castelo de Paiva, primeiramente, vinham trabalhar na agricultura para depois empregar os filhos nas fábricas. Ora, nós fomos fazer essa quinta, nós, meus pais e meus irmãos mais velhos, e eu tinha os meus 7 anitos, 8 anitos, depois, que eu vim lá com 6, e depois meus pais começaram a empregar os meus irmãos e eles vieram trabalhar para o Centro Vidreiro, do norte de Portugal, que era uma fábrica muito grande que existia aqui, uma fábrica enorme em pessoas e em espaço físico também. E então, pronto, como eram muitos irmãos e essa coisa toda, fazíamos as terras, e eu vinha trazer o almoço ou a ceia aos meus irmãos, porque eles trabalhavam por turnos. Então, a gente entrava para a fábrica, era uma coisa enorme, aquilo era uma coisa como daqui ao nosso santuário, ali, uma fábrica bem grande. E então nós tínhamos a possibilidade de entrar com a cestita do almoço e íamos mais cedo, não é? E depois eu estava ali a ver as pessoas a trabalhar no vidro, aquela coisa, a mexer no vidro, porque, repara, aquilo era fascinante porque lá era amarelo, era vermelho, era cor-de-rosa, era preto, era todas as cores. E eram muitas pessoas a trabalhar e a fazer vários tipos de peças. E então eu, criança com 8 anos, eu punha-me ali à espera e olhava para aquilo e eu pensava assim, quando eu sair da escola, eu venho trabalhar para o vidro. E então foi amor à primeira vista, quer dizer, eu gostei, pronto. Até que realmente eu fiz o meu, agora diz que é o 2º ano, antes era a 6ª classe. E então, quando foi para ir trabalhar, eu vim com a minha mãe ao Centro Vidreiro. Agora, os jovens, também mais velhos que eu, tinha 13 anos, a minha mãe veio comigo à presença do Sr. Mateiro pedir trabalho para mim. E então o Sr. Mateiro, quando nós chegamos lá, ele disse-me assim, olha, porque já trabalhava lá meus irmãos, claro. E então ele disse, olha, eu emprego o menino, mas com uma condição. Ele continua, vai estudar de noite, e vem trabalhar de dia, e vai trabalhar para os moldes, vai trabalhar para a serralharia. E eu olhei para a minha mãe, sabe, aquele olhar submisso, porque assim, mas não disse nada. Mas pensei assim logo, agora bem, está o quadro entornado, porque se não for para o vidro eu não venho trabalhar para aqui. Bom,
E eu, o subatido, disse, pronto, e ela disse, então agora você vai para casa com o menino, vão pensar e coisa. No regresso a casa, eu disse à minha mãe, ó mãe, olha, a mãe não fico triste, mas olha, se eu não for trabalhar para o vidro, eu também não quero ir para... Se eu não for trabalhar para o vidro, também não quero ir trabalhar para o centro vidreiro. Vou para qualquer trabalho, mas também não quero ir para lá. Porque ao ir para lá, estar na serralharia, eu lembro-me do vidro, então a minha paixão é o vidro. Mão livre, como vocês vão ver a seguir, eu adorava ver, porque e depois fascinou-me, quer ser, porque isto é uma arte, quer ser, nem que a pessoa, eu já vai para quase 50 anos e não estou cansado, espiritualmente não estou cansado, estou sempre, só estou cansado quando deixo de mexer no vidro, aí é que eu fico cansado. Eu no vidro também tinha os meus ídolos, quer dizer, porque não eram pessoas que eu olhava para eles e eles faziam coisas que nem todos faziam. Imagina, no centro vidreiro nós éramos para alguns 700 operários, mas só havia uma dúzia deles que faziam certas e determinadas coisas, nem todos faziam. Agora copos, canecas, garrafas, muitas pessoas faziam. Aquelas peças, como vocês vão ver fazer, que é bem rápido, nem todas as pessoas faziam. Não é evidenciar aquilo que eu faço, nem para lá caminha. Mas também é verdade, eu costumo dizer sempre, eu hoje estou aqui neste local e a fazer o que eu faço, não a evidenciar nem por vaidade, mas com orgulho, sim. O centro vidreiro, quando fechou, para mim e para muitos colegas meus, porque assim, eu estou a falar por mim, mas como eu, há muitas pessoas apaixonadas pela arte do vidro. E quando o centro vidreiro fechou, foi uma tristeza muito grande. Houveram colegas meus com 50 e tais, o centro vidreiro fechou há 20 anos, e eles choraram. Todos nós choramos, quer dizer, nós choramos. Primeiro porque fechou a fábrica onde nós começamos a trabalhar, e segundo porque depois foi um problema muito grave no finalmente, porque, por exemplo, eu trabalhei há 30 e alguns anos no centro vidreiro, e o meu prémio de deixar foi que eu e os meus colegas ficaram até ao fim, ficamos sem 3 meses de salário, subsídio de Natal e subsídio de férias. Foi o nosso prémio. Mas aí está. Mas quando o centro vidreiro fechou, eu disse, é só para dar continuidade, eu disse sempre, como estava apaixonado por esta arte, eu disse, não, o vidro, enquanto que eu puder mexer, nunca vai acabar. Quando o centro vidreiro fechou, eu fui convidado para ir trabalhar para a Marinha Grande. Mas depois também aí ia, tinha que vir ao fim de semana, também não dava certo. Depois, o sobrinho do Sr. Mateiro, que era o Sr. Jorge Mateiro, abriu uma fábricazinha pequena em Estarreja. E nós fomos para lá trabalhar, no Quimby Park, em Estarreja. Fomos para lá trabalhar. Depois também não deu certo. Depois, ironia do destino, houveram os artesãos de Santa Maria da Feira que vieram-me convidá-lo para trabalhar lá com aquele forno que está ali. Aquele forno eu estive lá a trabalhar com ele. Depois, eu estava lá a trabalhar, porque isto houve muitas chatices pelo meio dessas coisas todas. Então depois o município, uma pessoa do privado, juntamente com o município, foi lá convidar-me se eu queria vir trabalhar para aqui. Claro que eu disse logo que sim. Claro que... Ora bom, era a minha paixão, então eu disse logo que sim. Eu disse, pois bom. Então, isto foi, neste espaço tenho alguns 17 anos que eu estou aqui a elaborar. 16, 17, pronto. Por norma, claro, há muitas peças que eu já fiz e vou fazendo. Há outras que eu vou fazendo diferente. Agora, às vezes também há uma inspiração, uma pessoa vê uma coisa qualquer, até vai dar um passeio, uma coisa, vê uma peça que não é em vidro, mas olha para aquilo que lhe chama a atenção e a pessoa faz uma peça, não é aquela que estava lá, mas uma peça que se calhar ainda fica mais bonita que aquela peça, é como as pessoas vêm aqui só Morgal. Eu queria que você me fizesse uma coisa assim. E eu digo assim, olha, essa coisa eu não vou fazer exatamente o que você está a pensar, mas poderá ficar mais bonita ainda. E depois eu faço a peça e a peça não fica exatamente, mas fica uma peça diferente, percebe? É como já me perguntaram também, uma pergunta, qual é a peça mais difícil para você de fazer? E eu costumo dizer assim, é aquela que eu nunca fiz.
É aquela que eu nunca fiz, porque eu não sei como vai sair. Aliás, as pessoas podem consultar da mais pequenina à maior peça, de uma flor, de uma rosa, uma coisa qualquer, não há uma peça igual. E que se houver uma peça igual, quando for a uma loja adquirir uma peça que esteja igualzinha à outra, quer dizer que não foi manual, porque o homem ainda não consegue fazer uma coisa igual à outra. O homem consegue fazer coisas, e essas coisas vão fazer coisas iguais. Agora o homem fazer, não faz igual. Claro que é uma atração turística, vem jovens, vem das escolas, vem do liceu, vem muitas pessoas aqui visitar. E futuramente o município tem uma obra ainda muito maior que esta, Centro de Interpretação do Vidro, ou seja, vamos ter este espaço onde se faz a produção de peças, mais o vidro científico, que já não é comigo, vêm as pessoas da Universidade de Aveiro ali, com os seus alunos. Aliás, eu costumo dizer, quando falo com as pessoas, a respeito dos meus sentimentos pela arte do vidro. E há pessoas que pensam que é um disparate que eu digo, mas é verdade o que eu lhe vou dizer. No dia, na hora que o meu físico não me deixe mais mexer no vidro, também sei que não vou durar muitos mais anos, percebe? Daí o que é? Daí é uma atração, é uma paixão, é amor pela arte, percebe? Imagino que uma fornavaria, estou 2 meses sem mexer no vidro. Eu de noite já passa-se noites sempre a sonhar, aquela coisa quer ser. Isso, percebe? Agora imagine no dia, que eu nem quero pensar muito nisso, no dia em que eu souber que não posso mexer mais no vidro. Mas quando eu digo não mexer mesmo, porque repara, eu posso não poder mexer muito, mas posso poder mexer pouco. Imagino que o nosso espaço está feito e tem jovens a continuar. Aí sim, eu mesmo com as minhas dificuldades, eu posso chegar lá e visitar, e estar a mexer e matar saudades, e daí não vai ser tão avassalador para mim. Pronto, então agora, seguidamente eu vou fazer 1, 2 ou 3 peças para vocês verem. Agora, se vocês repararem, as minhas peças estão todas coloridas, ou seja, todas têm a cor. Ora bom, eu, ao contrário do que as pessoas pensam, eu não faço vidro de cor. Porque se eu fizesse vidro de cor, eu depois não podia fazer a cor que eu quisesse. Agora, como eu tenho vidro incolor dentro do forno, eu tenho estes vidros que são pepitas de vidro, no fundo isto é vidro na mesma, e eu vou buscar o meu vidro ao forno, que isso vocês vão ver, vou buscar o vidro, venho aqui e estas pepitas aderem ao vidro que vem do forno, levo a colar aquele espaço para elas derreterem ou fundirem, e depois sim, e depois vou buscar mais vidro para fazermos a nossa peça. Ora bom, também é assim, não deixa de ser verdade que nós para podermos fazer vidro temos que ter, é como fazemos um bolo em nossa casa, temos que ter os nossos ingredientes, aqui é igual. Aqui para fazer vidro temos que ter, por exemplo, se nós quisermos fazer 100 kg de vidro, 98 kg são areia. Temos que ter a areia, a soda, o bórax, o dolomite, a sílica e aí por diante. Há coisas que nós podemos juntar ou não. Se juntarmos certos e determinados ingredientes, depois matérias-primas, vamos ter um vidro melhor. Se não juntarmos, pronto, temos vidro na mesma, mas de menor qualidade. Pronto. Depois, seguidamente, temos que ter o nosso forno a 1500 graus, que não é o quase agora, este forno pequenino não vai a 1500 graus. Porquê? Porque o vidro, ou seja, essas matérias-primas, a areia, a soda, o bórax, o dolomite e assim, essas coisas, vão-se colocar dentro do forno e vão estar 7 horas a fundir, durante 7 horas a 1500 graus. Quando tiver 7 horas de fusão, não podemos fazer a colha. A colha é aquilo que eu vou fazer seguidamente, as pecinhas para vocês verem. Porquê? Porque o vidro está tão viscoso, está tão líquido, que nós não conseguíamos trazer o vidro fora, fazer a colha. E então temos que deixar o vidro repousar durante 7 horas. Repousar, ou seja, está em 1500, nós vamos baixar para 1220, mas muito devagarinho, porque se nós fizéssemos uma mudança de temperatura brusca, o vidro ia rejeitar e não ia ficar bem. Pronto. Depois, vocês também vão se aperceber, quando eu fizer a nossa peça, eu vou colocá-la logo aqui. Neste caso é aqui. Para quê? Para ela temperar a 500 graus. Está lá o mostrador, tem 500 graus de temperatura.
E a peça tem, no mínimo tem que estar a temperar durante 3 horas e meia a 500 graus. Ao fim de 3 horas e meia está temperada. Nas fábricas é uma marca, isto chama-se marca de tempero. Nas fábricas é uma coisa de tapete, tem um espaço de tempo. Aqui não, aqui ela como não é fixa, vai ficar até amanhã de manhã temperada. Mas o que é que acontece? Quanto mais tempo tempera, melhor, menos é que não. Ou mais acima, posso estar 5, 10 horas, não faz, melhora. Pronto, e então agora seguidamente eu vou fazer até umas pecinhas para vocês verem. Neste caso era vermelho e branco, e não vou fazer à Benfica, vou fazer várias cores, que assim não há mistura. Agora, isto aqui, eu venho buscar porque isto tem que estar sempre quente, sempre quentinho. Porquê? Porque quando eu pousasse aqui o vidro que eu vou fazer, se não estivesse bem quente, ia rejeitar e depois a peça ia estar lá na mesma. Não estrova nada, eu dou jeito. As minhas ferramentas são coisas muito bem simples, que vocês estão a ver, são coisas simples. Eu para fazer o que eu vou fazer só preciso destas ferramentas aqui. Assim. Isto são tesouras, depois vocês já vão ver quando eu soltar a peça. Agora estão a ver, a cana está quente. Se a cana estivesse fria, quando fosse buscar o vidro, não aderia à cana, não agarrava. Estão a ver como o vidro ainda está bem viscoso, ó. Agora vou usar a cor, estão a ver? A cor está aqui dentro, ó. Agora vai a colar dentro para quê? Para estas pepitas derreterem um bocadinho. Vê, a cor já derreteu, ó. Agora vou dar aqui uma área para depois ir buscar mais vidro. A ver, ó, as pepitas já estão, se a gente passasse aqui, já está lisinho aqui. Estão a ver? A cor agora, a cor já ficou lá dentro. Eu fui buscar mais vidro em cima da primeira vez que eu fui buscar vidro e a cor fica lá dentro. Bem, tem que ser bem rápido, porque senão depois já não vai, nunca mais vai. Quando o vidro depois perde a elasticidade, já não vai. Está vendo? Temos o nosso patinho. Ou o cisne, como quisermos dizer. Agora solto.
E agora, como o nosso patinho não tem perninhas, vamos fazer uma base. Este toque aqui com a tesoura é para dar a sensação que o patinho está sentado e está com as patitas ali. Agora, como eu disse, ele tem que temperar o mais rápido possível. Agora vai para a tempera, vai para ali. Este ficou um bocadinho maior, então tem que ficar deitado. Agora faço outra coisa para vocês verem. O processo é quase o mesmo, porque assim, primeiro vai-se buscar o vidro, depois dá-se cor, vai-se buscar mais vidro para depois a nossa peça ficar com a cor que nós quisermos decorá-la. Nós daqui reciclamos o vidro, ou seja, está a ver este vidro aqui, são vidros que depois são vários aquele vidro que botamos no vidrão, vai para reciclar, depois fazemos. A cor verdadeira, só amanhã, quando sair da tempera, é que mostra a cor verdadeira, porque quando estiver quente, nunca mostra a cor natural da cor que nós colocamos lá. Se fosse fazer uma jarra, não é o caso que o forno pequenino não dá. As ferramentas eram as mesmas. Estão a ver que o vidro ainda se mexe, ó. Ele mexe. Estão a ver o pormenor, as ferramentas estão sempre no local bem quentinho, que é para a peça não rejeitar, vê?
agora pode ver. Agora é como o patinho, vai para aqui para temperar. O vidro, se eu fizer uma peça e deixar aqui, ela vai instalar. Porquê? Porque depois, ele ao arrefecer, começa a dar contrações. E então, puxa e vai instalar. Lá dentro, a 500 graus, ele dá contrações, mas está muito quente e não instala. Percebe? Às vezes acontece as pessoas terem uma peça em casa e ela instala. Das duas, uma. Ou a peça não foi bem temperada, ou se tiver cor, não era compatível um vidro com o outro. Porque há vidros que não são compatíveis uns com os outros, percebe? Tenho um filho que é o mais velho e tem habilidade para trabalhar o vidro. E de vez em quando é a festa, que é a festa grande do Conselho, ele à noite vem-me dar uma ajuda, mas, olha, ingressou pela arte dos moldes, e então, olha. Sabe que no passado, agora não, mas no passado, a arte do vidro também era bem dura no sentido, não era dura pelo trabalho, era as altas temperaturas, isto tem nada a ver com a fábrica de vidro, as altas temperaturas e depois muitos jovens acabavam por não gostar. Olha, é assim, a gente nunca faz uma peça completa de caminho, mas eu vou mostrar qual foi a primeira peça que eu fiz quando acabar esta peça. A peça que nós fazíamos quando era para começar, percebe? Que era a mais simples. Já me queimei algumas vezes, mas assim grave não. Agora aqui é diferente, quando era na fábrica, havia muitos, por exemplo, quando as pessoas estavam a colher vidro para fazer as garrafas, os frascos, os faróis para os carros, aquilo eles faziam em 6h30, eles conseguiam fazer 4.000. Agora imagine, o que é que acontecia? Às vezes o vidro vinha no ar e soltava-se um pingo. E eu agora aqui não, mas lá na fábrica, o nosso calçado eram umas tamancas. Para evitar o quê? Quando caísse um pingo de vidro, a gente não tinha sapato, soltava logo. Seja à vontade, como quiser. Também se estragar aquela não é por isso. Não é que eu gosto muito. Não estou a dizer a título de brincadeira, mas é verdade. Por exemplo, claro que ninguém me diz nada se eu estragar uma ou duas peças, mas quando eu estou a trabalhar com um forno grande, quando estou a fazer uma peça grande, demora sempre meia hora.
E depois a peça no final, que é para botar cai. E pá, a pessoa. Pronto, a pessoa fica triste, claro que fica. Agora, se quiserem, eu faço uma peça, um fruto, para vocês verem. Querem que faça um fruto? E depois eu faço a peça por norma. As pessoas que iam trabalhar era a primeira peça que eles faziam. Bem, esta peça já é de sopro, sacana, ó, para soprar. É a mesma situação, agora para buscar mais vidro, uma árvore para pendurar na Natal, uma bolinha. Então, olha assim, agora eu vou fazer a tal peça, É um minuto.
E esta peça, no fundo, é isto. Porque lá na nossa fábrica, os vidreiros tinham muitos trabalhadores, mas haviam grupos de pessoas que eram uma obragem, havia muitas obragens. Uma obragem é o número de pessoas a fazer uma determinada peça. E depois, a pessoa que transportava a peça para a arca, era o leva acima. O que é que acontecia? Quando ele colocava a peça na arca, ele tinha uma coisa assim, que isto tem 100 buraquinhos, percebe? Tem 100 buraquinhos aqui e aqui tem 10. Aqui marca os centos e aqui marca que o senhor levava uma peça para temperar, chegava aqui uma. Sempre. Quando chegasse aqui era um cento e tinha 3 escravelhas, chama-se uma escravelha. 2, quando esta chegasse aqui, a outra continuava aqui. Quando chegasse aqui, esta ficava aqui, a outra daqui. Quando tivesse um cento, marcava aqui. É a coisa pronta. Às vezes o oficial dizia assim, vai fazer uma escravelha. A escravelha caiu ao chão, partia. E então o que acontecia? Ele dizia, leva acima a pessoa, o iniciante que estava a começar. Vai fazer uma escravelha. E ele, era as primeiras coisas que nós fazíamos, percebe? No fundo é isto, é? No fundo, eu vou decorar aquela árvore de Natal. Aquela árvore de Natal, eu estou a fazer umas coisas como estas, só com várias cores. Olha como aquela que está lá, vê? Para depois pendurar ali. Só que eu estou a fazer com várias cores. Amarelos, vermelhos, verdes, todas as cores, como aquela que está ali pendurada, vê? E então, no fim desta demonstração, a qual eu fiz com muito amor e muito carinho para as pessoas que estão aqui a fazer o seu trabalho, para as pessoas que nos vão ver em casa, e desde já ficam todos convidados para vir a este espaço quando quiserem, e por norma convém marcar antes de virem, que é para correr tudo bem. Se não marcar antes, pode chegar uma surpresa e não estar a fazer para vocês verem. Se marcar antes, vai correr tudo bem. Vocês vão ao site aqui, eu não sei explicar muito bem essas coisas, mas do município, procuram, marcam e no dia que marcarem, vêm a este espaço, verem a fazer. Já, muito obrigado. Pronto.